Olá para você que me acompanha neste canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Murilo e por aqui a gente fala sobre gestão da produção para pequenas empresas. A ideia aqui deste canal é trazer algum insight, algo que você possa incorporar ou colocar aí no dia a dia, né, na tua operação, para que você que é dono de uma pequena empresa ou um líder de uma pequena empresa possa agregar valor para sua produção e com isso ganhar produtividade, reduzir os custos e ter ganhos mais expressivos também, tá bom? A gente vai dar continuidade aqui num assunto que a gente começou em outro vídeo, tá? A gente começou falando sobre os 4 pilares da administração da produção, certo? Então no vídeo passado, foi o primeiro vídeo, né, que a gente falou sobre o pilar do planejamento, tá? Então ali, é claro que o planejamento é um assunto bem extenso, grande, e a gente trouxe um resumo, né, sobre a parte só do plano de produção, né, a importância do empreendedor, a importância do empresário, do líder do setor de produção, elaborar um bom plano de produção, com base nos históricos de vendas, com as projeções daquilo que se imagina ser produzido, aí sim analisar a capacidade produtiva, todos os recursos necessários. Se você está chegando agora nesse vídeo e não viu o primeiro vídeo, eu convido você a, quando terminar esse vídeo, dar um pulinho lá no nosso canal, que tem o primeiro vídeo sobre planejamento, tá? Aqui a gente vai falar sobre o segundo pilar, que é a organização. E, como sempre, eu trouxe aqui um rascunho aqui para que eu pudesse falar para vocês de uma maneira clara, para que eu não corra o risco de esquecer de falar alguma coisa. Então eu vou acompanhar aqui no meu rascunho aqui que eu escrevi rapidinho para que a gente pudesse bater esse papo e falar sobre esse assunto, tá? Então, no primeiro vídeo falamos sobre planejamento, ok? Plano de produção, capacidade produtiva, recursos necessários, todos os elementos que a gente precisa para que a gente possa ter um bom plano de produção. Hoje eu quero trazer aqui o conceito da organização, tá? E o que eu quero falar? Eu quero falar sobre 4 tópicos que eu posso listar aí na parte de organização, tá? Espaço físico, processos, documentos e ferramentas, tá? Então vamos falar sobre cada um deles, tá? Espaço físico. Quando a gente está trazendo o sentido de organização, o espaço físico, que hoje, né, a gente pode falar o espaço físico da produção, né, em si, onde estaria a sua operação, ela precisa ser bem organizada, tá? Porque é como no nosso dia a dia, né? A gente precisa ter tudo organizado para que a gente possa ganhar um recurso que é o mais escasso que nós temos hoje, que é o tempo, né? Eu costumo brincar, aqui em casa, por exemplo, eu sempre quando chego, coloco as minhas chaves, a minha carteira, meu celular, sempre no mesmo lugar. Então, por que eu faço isso? Para que toda vez que eu precisar sair, é, todos esses, né, tudo aquilo que a gente usa, que é a chave, que é a carteira, que é o celular, sempre vai estar ali no mesmo lugar, certo? Então, eu sempre procuro, cheguei em casa, coloco tudo no mesmo lugar, e aí quando a gente vai sair, às vezes pode ser que a gente saia um pouco na correria, um pouco atrasado, ou mesmo estando com horário, né, cumprindo o horário do compromisso que a gente vai, a gente sabe onde que está aquilo que a gente precisa, né? Não precisa ficar perguntando, né, para a esposa ou para o marido, você que é empreendedora, né? Onde que está as chaves do carro? Onde está a carteira? Você viu meu celular? Não, sempre está ali no mesmo lugar. Na parte da produção, né, no setor produtivo, precisa ser assim também, né? O espaço físico ele precisa estar bem organizado para que a produção possa fluir mais, para ser mais eficiente, para que a gente possa ganhar produtividade e horas, que é o nosso recurso mais escasso, tá? Então, saber organizar o layout da fábrica vai ajudar muito o empreendedor, o líder ali do ramo industrial a ganhar produtividade. Às vezes não é só pela bagunça também, né? Ninguém gosta de trabalhar no setor bagunçado,
ninguém gosta de ter o seu local de trabalho bagunçado, todo mundo acredita que gosta de trabalhar com o mínimo de organização. Se não é assim, deveria ser pelo menos, né? Por quê? Para ter esse ganho de produtividade com relação às horas, tá? Mas além da organização, é interessante você fazer o estudo do seu layout. Será que o layout da tua fábrica está de acordo? Será que ele está é, organizado para que pudesse ter a melhor eficiência possível? Por que que eu digo isso? Porque eu já trabalhei em áreas, né, em setores com empresas que às vezes uma operação estava muito longe da outra. Era o primeiro passo da operação era aqui, o segundo passo, um exemplo, vou colocar aqui, né? O primeiro passo era aqui, o segundo passo era lá em cima, sendo que esse setor que está aqui poderia estar mais próximo dessa operação. E aí sim o terceiro ser um pouco mais distante. Então toda vez que alguém precisava produzir peças por aqui, ele caminhava um longo caminho até chegar no segundo estágio da produção, para depois voltar para baixo para o terceiro estágio da produção. E então isso faz com que o colaborador tenha que ficar se deslocando, ou ele mesmo, ou um abastecedor, uma pessoa que está ali para abastecer as linhas de produção, é, possa ficar se deslocando, né? Além de causar fadiga no colaborador, né? Ele vai cansar mais, então ele vai, ao decorrer do tempo, ele pode começar muito bem, 7 horas da manhã. Mas pode ser que por volta no período da tarde, algo do tipo, ele possa estar mais fadigado devido a esse desgaste, né, do dia a dia. Então, é importante observar isso. Será que os meus setores estão alinhados? Eles estão próximos para que eu possa ter a melhor produtividade? Isso precisa ser analisado, tá? Então, layout de fábrica, otimização de espaço, que é o que a gente acabou de falar, tá? A própria célula de montagem também precisa estar organizada. A gente falou aí da visão macro, né, do layout da fábrica, mas aí vamos falar na visão mais micro, né, que é a célula de montagem, a célula de produção, onde o colaborador trabalha em si. Mesmo sendo uma linha de produção, né, que todos trabalham ali próximos um do outro no mesmo setor, mas eu acredito que cada colaborador tem o seu espaço, né? E esse espaço de cada colaborador precisa estar organizado também, tá? Com as suas ferramentas próximas, de uma maneira que ergonomicamente possa estar bem ajustada, de maneira também que as ferramentas possam ser colocadas sempre no mesmo lugar padrão, como eu disse o exemplo aqui da chave da carteira e do celular, precisa estar próximo para que ele possa ter ganho de tempo, né? Se tiver que sair toda vez da célula de trabalho para ir procurar alguma coisa, alguma ferramenta, porque não está encontrando, é tempo teu que vai embora, né? É o teu tempo, porque você está pagando o colaborador para que ele pudesse estar ali produzindo. Se ele está, em vez de produzindo, procurando ferramentas, se deslocando até outro lugar para pegar uma ferramenta que poderia estar ali próximo das mãos dele, você com isso vai perder tempo. Pode ser um tempo pequeno por dia, mas vai ser um tempo um pouco maior numa semana, um pouco maior ainda no mês e no ano. Às vezes, se somar todas essas pequenas paradas, pode dar dias de trabalho, né? Então isso é importante observar também. A célula de montagem, a célula de produção de cada indivíduo está organizada, devidamente organizada, tá? Lugar para colocar uma documentação, como uma programação de produção, uma ordem de produção, né? Uma das empresas que a gente conseguiu trabalhar, né, teve que fazer algumas melhorias, a gente tinha muita dificuldade com relação a documento. A gente emitia a ordem de produção e a produção ficava procurando direto. Onde, você viu a ordem de produção do item tal? Ah, eu tinha dado para fulano. Ah, eu tinha dado para ciclano, mas eu usei e depois eu devolvi para fulano. Então a gente tinha esses problemas, tá? Dá licença, Sunja. Então a gente tinha esses problemas. O que que a gente fez? Uma coisa muito simples. Sabe aqueles suportes que é, me fugiu o nome agora, mas aqueles suportes que parecem aqueles tipo que coloca em consultório médico, né? Coloca na porta do médico ali para ir chamando o pessoal para entrar, né? Esses suportes em A4, nós colocamos um em cada sessão
e um em cada bancada, né? Então não era uma empresa que tinha muitas células de montagem, né? Tinha aproximadamente 6 células de montagem, duas de usinagem e uma, né, de corte de peça, mais ou menos. Aí vamos colocar umas 9, 10. Então, toda vez que o PCP, o programador, precisava passar uma programação, ele pegava a programação, comunicava o líder, ó, é isso que tem que produzir, são essas ordens de produção, conforme a programação que foi passada. O líder separava, olhava, analisava, colocava na mão de quem ia cortar essas peças. Do cortador ali, né, da pessoa que estava cortando essas peças, quando ele terminava, ele tinha o documento que ele fazia o cheque ali, né, tal, que ele terminou aquela produção, ele já automaticamente levava esse documento finalizado para a usinagem. A usinagem pegava esse documento, usava, devolvia nas bancadas, né? Colocava de acordo com o que o líder estipulou que cada um ia produzir, colocava ali nas células de montagem. Às vezes devolvia para o líder, ó, isso aqui já está usinado, já dá para produzir. O próprio líder fazia a separação ali, ia colocando nas bancadas. Então, ajudou muito, ganhou muito em produtividade, justamente porque não precisava ficar procurando onde estava a folha de produção, onde estava a ordem de produção, com as especificações técnicas daquilo que precisava ser produzido. Então, ganho de produtividade. Às vezes precisa colocar, são coisas simples. Você vê que é um suporte em A4 em cada uma dessas bancadas, se custou 100, R$ 150 no máximo, para otimizar um processo que estava demandando tempo, demandando horas de cada colaborador, e isso atrapalhava muito a produção, tá? Então, espaço físico é importante organizar, tá? Organizar o espaço macro, que é de toda a produção, o micro, que é as células, e a parte da organização da documentação, tá bom? Depois a gente pode partir para o processo em si, né? O processo da tua empresa, ele é padronizado, bem ajustado. Muitas vezes a gente precisa também deixar isso claro para o colaborador que está na produção. É necessário que seja estipulado um padrão de processo para que também o líder possa acompanhar o desenvolvimento de cada um. Ou cada um corre solto e produz como acha melhor, né? Não, não é assim que funciona, né? Uma empresa que precisa, que quer ter uma organização, uma melhor produtividade, precisa padronizar os seus processos. Porque a partir dessa padronização, você coloca todo mundo em pé de igualdade para saber se um ou outro está sendo mais produtivo ou não. E aí consegue também alinhar cada um deles, onde cada um está tendo dificuldade. O líder vai chegar em cada um e vai verificar, ó, eu tô tendo dificuldade nesse tipo de processo. O líder vai lá e vai melhorar, vai ajudar, vai dar conselhos de como ele pode fazer melhor para que esse processo possa ser seguido. Se cada um corre solto e faz do jeito que quer, a gente nunca vai ter uma padronização, a gente nunca vai saber se um ou outro está sendo eficiente numa área ou em outra, porque cada um adotou uma maneira de produzir. Não, precisa ser padronizado, documentado isso. É importante ter instruções de trabalho, a gente pode falar melhor sobre isso lá na frente também, sobre quando a gente falar sobre tempos e métodos, né? Que também é outra área importante, mas a princípio, só resumindo aqui, é importante ter instruções de trabalho para que o colaborador possa seguir uma sequência de trabalho, né? Que seja claro, ó, a partir de hoje vai ser assim, ó. É nessa sequência que eu desenhei, que é essa sequência que eu quero que cada um siga, tá? E é claro que no começo vai ter uma resistência, né? É normal, mas a gente precisa ir batendo, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? O ditado. Tem que ir lá, né? Devagarzinho, devagarzinho, batendo, até que a gente consiga furar aí essa cultura, né? Essa resistência, para que possa implantar um processo que seja produtivo, tá? Precisa ser feita instrução de trabalho, né? Precisa ser padronizado o processo. Aqui a gente encerra, né, esse tópico sobre processo, tá? Documentação, precisa ser colocado documentação na produção
Que tipo de documentação? Uma programação de produção, um sequenciamento de tarefas, tá? E ordem de produção. Nós mencionamos agora há pouco esses dois documentos, programação de produção e ordem de produção, né? Se a tua empresa não trabalha dessa forma, você corre o risco de a produção estar fazendo na sequência que eles acham melhor, que eles acham mais fácil. Às vezes eles podem falar, eu vou fazer isso aqui que é mais fácil, deixa o difícil para depois, mas o difícil está com uma data de entrega antes do mais fácil. Então, para isso é necessário ter uma programação de produção. Essa programação, ela vai dar sequência àquilo que a produção precisa produzir, daquilo que é necessário ser produzido. Então, precisa ter uma programação. Lá atrás no planejamento a gente não falou que tinha um plano de produção. Esse plano de produção, que já sabe a estimativa das quantidades a serem produzidas, claro, acompanhando sempre o cenário comercial, se aquilo que o comercial está vendendo está de acordo com o plano, né? A gente precisa produzir a demanda, aquilo que está sendo vendido, né? E não, vou produzir somente o plano, porque foi esse o plano estipulado e o que está vendido a gente esquece. Não, pelo contrário, né? O foco é na venda. Isso não precisava nem ser dito, né? Mas assim, só por termos, né, educacionais aqui, eu estou passando essa ideia. Mas é preciso seguir lá no plano a gente não falou das quantidades a serem produzidas. Isso já vai gerar uma programação de produção e essa programação precisa ser informada para a produção. O líder de produção, os operadores precisam saber qual é a sequência que eles precisam trabalhar, que eles precisam produzir, para não correr o risco de você estar colocando para produzir um item que não é necessário neste momento e deixando de produzir um item que poderia ser necessário no futuro, agora, melhor dizendo. Então, é preciso produzir de acordo com as datas que foram estipuladas para o cliente, e não de acordo com o que a produção acha melhor ou mais fácil, tá? Então, é importante, o que vai dar essa diretriz é a programação de produção, seguido da ordem de produção, né? A programação seria um documento mais macro de todos os pedidos que precisam ser produzidos e a ordem de produção mais voltado para o montador. Assim como o layout da fábrica vai influenciar muito na produção em si, né? Na visão organizacional, né? Da operação ali, a parte de organização, e a célula de montagem vai ajudar na parte individual, a programação da mesma maneira ela vai te dar uma visão mais macro e a ordem de produção é a ordem que vai ser alinhada direto com o montador ali, a pessoa que está na operação, tá? Para ver se a sua eficiência, se ela está seguindo o sequenciamento das instruções que foram passadas e se está sendo produtivo ou não a produção daquela pessoa, tá? Então, o documento também é muito importante. E para finalizar, eu queria falar aqui a respeito de ferramentas, né? E o que são essas ferramentas? São elementos que vão ajudar, né, na produtividade. Às vezes por falta também de poucas coisas, né, poucas ferramentas que agregam pouco valor, melhor dizendo, tem pouco valor, mas agregam muito valor, a gente acaba deixando de ser eficiente, deixando de ser produtivo e gerando mais custo, fazendo perder mais horas, o que vai encarecer mais o seu produto lá na frente, ok? Então a gente precisa ver elementos às vezes que são pequenos, mas falta na produção, né? Eu já vi faltar um martelo, né, para um montador que toda vez que ele precisava do martelo ele tinha que ir na bancada do outro lá pegar emprestado. É dois tipos de perda de tempo, porque ele vai lá buscar o martelo, me empresta o martelo para terminar uma atividade minha. Ele vem e produz. Aí quando o que está lá precisa, ele vem buscar de volta. O meu martelo, só me devolveu. Ah, tá aqui. E aí ele volta lá. São coisas simples, tá? Eu usei um exemplo aqui que já vi acontecer e são coisas que tem necessidade, um martelo, uma trena, algo que tem pouco valor, mas que no dia a dia essa perda de tempo vai
vai gerando um desgaste, vai gerando um custo que não é necessário, que a gente consegue resolver com pouca coisa. Às vezes é uma paleteira, que é claro que é um item um pouco mais caro, uma paleteira manual, uma prateleira, uma mesa do lado da bancada ali, são recursos que precisam ser analisados, ferramentas e recursos, equipamentos que podem agregar também produtividade. É interessante medir, né, se está sendo produtivo ou não, se está tendo ganho de produção ou não, através desses pequenos ajustes que são feitos, que a gente vai conseguir enxergar depois se foi bom ou não, se conseguiu agregar valor ou não, se conseguiu reduzir custo ou não, tá? Então, assim, hoje a gente encerra por aqui sobre a parte da organização, né, o segundo pilar desse vídeo de administração da produção. Então, primeiro nós falamos sobre planejamento, o segundo, o de hoje, organização. Nós vamos falar ainda sobre direção, tá ok? E também vamos falar a respeito de planejamento, perdão, me perdi aqui, planejamento, organização, direção e controle, perdão, controle. O controle que seria o último pilar aí, da gente saber se tudo aquilo que a gente está planejando, se a gente está organizando e está dando direcionamento, está saindo conforme aquilo que a gente tem planejado, tá? Então, no vídeo de hoje nós encerramos por aqui. Espero ter ajudado, espero ter conseguido passar algo de valor para que você possa conseguir colocar no seu dia a dia, na tua empresa aí. E nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, valeu, tchau, tchau.